Olá, seja bem-vindo ao nosso canal oficial do YouTube. Eu sou o pastor Márcio Rocha, pastor da Comunidade Evangélica da Zona Norte, e temos o prazer e a alegria de receber você. Eu espero que a palavra que você vai ouvir agora venha de impacto ao seu coração, trazendo paz, alegria e muito mais do que isso, conhecimento da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Deus te abençoe, divirta-se. Sua vida possa frutificar em todo o tempo. Graça e paz, irmãos. É um prazer poder estar aqui nesta manhã e, como acontece quando passamos por aqui, compartilhar alguma coisa daquilo que acontece em diferentes países, em função ao PEP, e também algo da palavra de Deus. Mas quando a Lídia falava a respeito do grupo, que já nos acompanhou em alguns lugares, ela mencionou um país que o pastor Márcio não deve ter ficado muito contente, não, né? Ela falou do Chile. 17 de abril é uma data que... É 17 de abril que ele guardou bem, né? Esse país e essa data. O aniversário dele, a pastora não estava, né? Tinha ido ao Chile. Mas nesta manhã, brevemente, quero convidar para que abra suas Bíblias. Vamos ler um versículo. Há um texto que eu tenho procurado meditar nestes últimos dias, e Deus tem falado muito ao meu coração. E gostaria de compartilhar com os irmãos brevemente nesta manhã. É o livro de Atos, capítulo 7. Atos, capítulo 7. Apenas informo para que os irmãos tenham em conta, Atos 7. Mas o texto que eu vou ler mesmo para a nossa meditação está no capítulo 6, versículo 8. Se fosse ler todo o texto, seria desde o 6 até o 8, mas vamos ficar só com o versículo 8 do capítulo 6. Estevão, homem cheio de graça e poder, realizava feitos extraordinários e grandes sinais entre o povo. E o versículo 9, levantaram-se, porém, alguns da chamada sinagoga dos libertos, dos sirineus de Alexandria, da Cilícia e da Ásia, e começaram a discutir com Estevão. Uma das coisas que me chama a atenção aqui nesse texto é que Estevão e mais 6 pessoas foram designadas. Isso nos leva a pensar que, como igreja também, nós somos designados por Deus. E os designados vivem com um propósito. Todos nós devemos ter propósito nas nossas vidas. Mas, sobretudo, há um propósito que vem da parte de Deus para cada um de nós, como crentes, na nossa individualidade e também de forma coletiva, como igreja. E dentro desse conceito, nós podemos observar que aqueles homens que foram designados, 7 homens, tinham algumas características que deveriam ser observadas. A primeira, cheio do Espírito Santo, ainda que podemos colocar em ordem inversa, né? Cheio do Espírito Santo. Se bem que o texto começa dizendo que eles deveriam ser pessoas coerentes, pessoas honestas, pessoas com a vida santa, pessoas que deveriam ter experiência, equilíbrio,
ousadia. Claro, estou usando aqui outros textos, outras palavras nesse texto. Mas homens de conduta ilibada. Então, se olharmos um pouquinho aqui, no versículo 5, essa proposta agradou a todos. E elegeram Estevão, homem cheio de fé, do Espírito Santo. E aqui vai mencionando Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, que eram prosélitos de Antioquia. Mas de todos esses nomes aqui, tem um que se destaca, que é justamente o Estevão. No versículo anterior, menciona que eles deveriam ser de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, e aos quais se encarregariam do serviço de diaconia. Então, no versículo 5, nós vemos que Estevão era cheio de fé. No versículo 8, ele era cheio de graça. A palavra graça significa Deus fazendo tudo e dando tudo para alguém que nada merece. Esse é o conceito da palavra graça. É Deus fazendo tudo por nós quando nós nada merecíamos. Mas aplicando essa questão a Estevão, a palavra graça, claro que como ser humano, ele não era onipotente, onisciente, onipresente, como é o Senhor. Mas ao ser humano, graça significa bondade, uma pessoa mansa, uma pessoa equilibrada, uma pessoa sensível, comprometida, não é? Consciente da missão, bondadosa. Então, há aqui uma série de coisas que poderíamos estar mencionando relacionada com essa expressão, não é? Um homem como Estevão, que era agraciado com todas essas características, mas, sobretudo, cheio do Espírito Santo. Agora, meus irmãos, vamos pensar em nós. Se Deus nos convocasse para uma tarefa como Estevão e os demais foram convocados, estaríamos nós com todas essas características? Teríamos nós todas essas características para enfrentar os desafios dos dias atuais? Como responderíamos nós? Eu não vejo aqui nenhum questionamento por parte daqueles homens. Eles abraçaram o compromisso e deixaram os apóstolos livres para seguir na pregação da palavra. E eles se encarregariam dos cuidados, principalmente das mulheres viúvas. Mas voltando ao nosso texto, e aquilo que estaremos meditando, comentando, toda pessoa que apenas pensa em fazer algo e fica somente pensando em fazer e nunca chega a fazer, será no futuro uma pessoa frustrada. Certamente será uma pessoa frustrada. Toda a intenção sem ação vai resultar em frustração. Entenderam? Toda pessoa que vive só na intenção, mas nunca chega a fazer o que realmente tem como intenção, será sempre uma pessoa frustrada. Então, a primeira coisa que quero destacar, viver o propósito requer viver a fé cristã com integridade. Quando temos consciência
de que somos designados por Deus para uma tarefa. Para executar essa tarefa, certamente vamos necessitar de exercitar nossa fé cristã com toda a integridade. Não é viver uma fé relativa. Muitos estão vivendo uma fé relativa. Nós temos que viver uma fé íntegra. Estevão tem essa consciência. Ele foi morto por amor a Cristo, não deixou ser derrotado por nada, porque vivia uma vida de integridade. E quando a pessoa está submissa ao Espírito Santo de Deus, não pode ser de outra maneira. Tem que ser íntegro no que fala e no que faz. Não é assim? Tem que ser íntegro no que fala e no que faz. Nos diz a Bíblia que este era cheio de graça, cheio de poder, realizava grandes milagres. Alguns textos dizem sinais. Sinais significa milagres. Dos 7 se destaca Estevão. Isso não significa que os demais eram pessoas irresponsáveis. Não, eram homens cheios de fé como Estevão. Mas Deus, na sua onisciência, Ele pode separar alguém no meio de um grupo para uma missão muito mais desafiadora. Eu creio assim. Deus pode levantar alguém de um grupo, pode ser de uma igreja, de um local como este, para uma missão muito mais desafiadora. Na sua onisciência, Deus sabe dos limites, das capacidades que cada um de nós tem. Por isso que nem todos são chamados para ir ao campo missionário. Porque Deus precisa também daqueles que aqui ficam na retaguarda para ajudar aqueles que vão lá para o campo missionário distante. Mas diante de Deus, todos somos iguais e responsáveis pela obra do Senhor e apoiamos uns aos outros. Esse homem realizava maravilhas que despertava a atenção dos demais. Ele não vivia simplesmente por viver. Ele vivia para servir. E há esse comentário, esse pensamento comum, conhecido, que o que não vive para servir, não serve para viver. Mas há uma outra coisa interessante, que enquanto nós servimos, também somos servidos. Todo esforço que nós fizermos, tudo aquilo que fizermos para o Senhor, todo o serviço que prestarmos, certamente o Senhor também nos estará nos servindo, porque estará nos abençoando, estará nos direcionando, estará nos dando o apoio. A promessa do Senhor é essa: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, há uma parte do Senhor também em servir-nos. Outro aspecto que vejo nessa questão, nesse texto, é que Estevão demonstrou uma, como eu ia dizer assim, uma essência no seu coração, com coragem e verdade, e ele tinha uma profunda convicção do chamado que recebeu, da missão que lhe foi confiada. Então, viver com um propósito é viver uma vida pronta para aceitar desafios. Os desafios podem aparecer a qualquer momento e dos mais variados. Então, viver com um propósito é viver uma vida disposta a aceitar qualquer desafio. Eu não sei quantos aqui já escutaram falar de um homem chamado Guilherme Carey, conhecido como
o pai de missões moderna. Esse homem nasceu no ano 1761, em uma vila pobre na Inglaterra, em uma família pobre. Os seus pais eram luteranos, e ele foi crescendo na igreja luterana. Mas, a uma certa altura da vida, ele saiu da igreja luterana e foi batizado em uma igreja batista. Aos 14 anos, com baixa escolaridade, ele foi aprender ao ofício de sapateiro. Foi ensinado a ser sapateiro, fazer sapatos. Ele não chegou a fazer nem a escola secundária, muito menos a universidade. Mas, aos 20 anos, ele já falava 7 idiomas. Era um autodidata. Enquanto estava trabalhando lá na sapataria, nos momentos de folga, ele devorava livros. Então, ele aprendeu a falar sozinho, hebraico, grego, holandês, francês, italiano. Falava também o inglês, que era a língua materna. Esse homem, aos 21 anos, se casa e assume o pastorado de uma igreja. A igreja era pobre, ele continuou trabalhando como sapateiro. A igreja não podia dar um sustento, ele trabalhava como sapateiro. Mas ele tinha uma profunda inquietação com o mundo pagão. À medida que ele começou a ler acerca do mundo e foi descobrindo, a igreja naquela época era muito limitada, apenas via no seu entorno, a sua periferia, mas ele começou a olhar para fora. Então ele descobriu que havia um mundo imenso e grande parte dessa população eram pessoas pagãs. Então despertou no seu coração o grande desejo de ir ao campo missionário, e ele escolheu a Índia. Sentiu que Deus o convocava para ir à Índia. Então ele se apresentou a um grupo de pastores dizendo: olha, eu tenho um desafio, um chamado para ir à Índia. Se levanta um pastor aí de idade e diz: olha, meu filho, quando Deus quiser salvar os pagãos da Índia, Ele vai salvar sem a minha interferência, sem a sua interferência. Mas ele não se conformou com isso. E continuou desafiando aos pastores do seu tempo. E um determinado dia, num grupo de pastores, ele pregou um sermão para esses pastores. E o título do sermão era tentai grandes coisas para Deus e esperai grandes coisas de Deus. Baseado no Isaías 54:2. E isso foi uma bomba. Os pastores começaram a pensar e criaram uma junta missionária, que é a Sociedade Bíblica, Bíblica Batista, não é? BMS. A BMS começa com William Carey, que envia o primeiro missionário para a Índia. Ele tinha essa convicção. Ele sabia que esse era o propósito que Deus colocou no seu coração. Ele estava cheio de coragem e disposto a aceitar esse desafio. Ele conhecia a Índia por ouvir falar. Naquela época, a Índia era uma colônia britânica. Mas nada foi fácil. Mas ele tinha o propósito. A mulher não queria ir para a Índia, mas ele tinha o propósito de ir para a Índia. Resultado: aos 31 anos, Guilherme sai da Inglaterra e vai para a Índia. No lugar que ele ia morar, onde ia começar seu ministério, o povo falava a língua chamada Bengali.
E durante o trajeto de navio da Inglaterra até chegar lá na cidade onde ele ia começar a trabalhar, ele aprendeu o bengali, sozinho. Porque esse era seu propósito. Então, quando ele chegou à Índia, ele já podia se comunicar com as pessoas. Mas aí começa o desafio. Doença, dificuldade econômica, falta de comunicação. Mas isso não fez com que ele desanimasse, porque ele tinha um propósito. Resultado, vamos resumir aqui. Em 32 anos de trabalho, esse homem implantou 26 igrejas, 126 escolas, com mais de 10 mil alunos. Traduziu a Bíblia para 34 idiomas. Criou uma escola para formar missionários e enviar aos países do entorno. Foi o criador da primeira gráfica na Índia. E até hoje dizem que a língua sânscrita foi a que ele mais se dedicou tempo a estudar. O melhor dicionário dessa língua foi escrito por Guilherme Carey, que está até hoje circulando lá na Índia. Agora, por que estou contando isso? Porque ele foi missionário da Sociedade Batista Britânica. E essa Sociedade Batista Britânica, que já tem 250 anos, durante todos esses anos tem enviado missionários para diferentes partes do mundo. E de todos esses missionários que foram enviados, também vieram missionários para o Brasil. E desses missionários que vieram para o Brasil, veio Stuart, Christian Stuart, ou Stuart Christian. E ele foi o que começou o PEP aqui no Brasil, que está expandindo por vários países do mundo. Podemos dizer que a dedicação, a perseverança, a consciência, o senso de missão de Guilherme Carey contribuiu para que houvesse agora um PEP aqui também nesta igreja. Tudo começa lá atrás. E olha onde a fé desse homem, a dedicação desse homem, né? O senso de missão que esse homem teve, como chegou até aqui. E vai continuar. Então, irmãos, quando eu olho para o que nos diz a Bíblia acerca de Estevão, eu começo a pensar em tantas pessoas que não perderam ao longo do caminho esse senso de missão. Não abandonaram o propósito que um dia foi designado. Pagaram o preço, mas foram fiéis até as últimas consequências. Voltando para Estevão. A intenção sem ação gera frustração, que já mencionei anteriormente. Esse homem seria profundamente frustrado se ele não tivesse colocado a vida a serviço do Senhor e seguido em frente. Entendo que Estevão sabia do risco que ele estava correndo. Sabia. Mas ele não estava nem um pouquinho, não esteve nem um pouquinho intimidado com isso. Sabe por quê? Quando o texto nos fala aqui que eles haviam sido designados, que Estevão fazia sinais entre o povo, isso foi o suficiente para que um grupo se levantasse. Contra. Tem muita gente contra a palavra de Deus, que se levanta contra. Eu me lembro uma vez no colégio, quando estava no colégio, voltando do colégio, um grupo de colegas, tudo conversando aí, e um disse, bem, vamos levar o Evangelho de João e distribuir para as pessoas na rua? Vamos. Aí saímos distribuindo o Evangelho de João na rua.
E entre estes havia um que era meio esquentado, né? Um tal de João Abreu, ele era meio esquentado. Aí se aproximou de um senhor que estava aí encostado do muro e foi entregar o evangelho de João para ele. O homem disse, não, eu não quero, não me interessa, eu não quero saber. E ele insistiu com o homem, não, o senhor não quer a palavra de Deus? O homem disse, não, o senhor não quer porque o senhor é um boca de burro. Eu falei, rapaz, assim não se evangeliza ninguém. Você está sendo muito agressivo. Né? Muito agressivo. Você tem uns extremos, né? Tem uns extremos que a gente deve evitar. Você não vai evangelizar uma pessoa que é contra agredindo a pessoa. Né? Mas estes aqui se levantaram, né, na sinagoga e disseram, não, alguma coisa está errada, nós temos que frear esse homem, temos que parar com esse negócio. Aí o que fizeram? Então subornaram alguns homens para que dissesse, nós temos ouvido proferir palavras de blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Quer dizer, as pessoas podem até inventar mentira, calúnia, contra a igreja, contra nós mesmos, para que, pela obra que estamos fazendo. Ou não existe isso? Não existe suborno, não existe calúnia, não existe nada no nosso mundo? É o que existe, né? Mas Estevão não se intimidou. Se você observa o capítulo 7, ele aqui faz uma grande viagem pelo Antigo Testamento. Né? Ele pega toda a história, toda aquela trajetória do Antigo Testamento e vai explicando detalhadamente para os chefes ali da sinagoga. E quando ele termina, ao invés das pessoas disserem, olha, que maravilha, que coisa interessante, realmente esse homem é um homem de Deus, olha como ele fala. Qual foi a reação das pessoas? Olha no versículo 55 do capítulo 7. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, com os olhos fixos no céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. E disse, vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. E então lhes tapava os ouvidos. As pessoas não queriam escutar. Ele estava dizendo uma verdade, mas o povo não queria escutar. Os irmãos viram alguma coisa diferente nos dias de hoje? Quanta verdade está sendo dita, mas o povo não quer escutar. E o pior é que, além de tapar os ouvidos, se lançaram junto contra ele e o empurraram
para fora da cidade e o apedrejaram. E as testemunhas puseram as suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo. Aqui eu vejo faço uma comparação entre a vida do Estevão, nesse momento tão difícil da vida, com a vida de Jesus. Porque Estevão aqui, quando estava sendo apedrejado, ele orava ao Senhor. E dizia: Senhor Jesus, recebe meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou em voz alta: Senhor, não lhe atribua este pecado. Não atribuas a esta gente esse pecado. Eles estão fazendo por ignorância, por falta de conhecimento. Aí eu olho para Jesus, crucificado, as pessoas apanham sua roupa e dividem, né? Entre eles. Jesus diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E, com a palavra extremamente relevante que nós vemos da boca de Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, comparando Jesus com Estevão, há uma grande similitude, não? Na maneira em que eles se comportaram diante deste momento tão desafiador. Agora, por que Jesus usou essas expressões? Por que Estevão usou essa expressão nesses momentos tão difíceis da vida? Porque eles não se desviaram do foco. Houve perseguição, houve dificuldade, houve luta, mas eles não se desviaram do foco. Então, o designado vive com um propósito. Eu fui designado, os irmãos foram designados, todos nós aqui fomos designados. Alguma responsabilidade nós temos. Alguns mais do que outros. Agora, nessa trajetória teremos lutas, muitas lutas. E por causa dessas lutas nós vamos perder o foco, perder a visão, vamos nos prostrar ao longo do caminho, vamos nos desanimar, não é? Vamos perder o senso de missão, ou vamos ser fiéis até a última consequência. Esse é o desafio de Deus para cada um de nós aqui nesta manhã. A terceira e última coisa, alguém diz amém, né? Amém, já está caminhando para o fim, não é? A palavra mais interessante quando o pastor diz, finalmente, oh glória, né? Finalmente. Viver com um propósito requer que estejamos cheios do Espírito Santo. Se você não estiver sendo norteado com o Espírito Santo de Deus, você não vai chegar a cumprir toda a meta que lhe é assignada. Porque na força da carne você fica pelo caminho. Você precisa estar sendo inspirado, motivado, possuído, dirigido, moído pelo Espírito Santo de Deus. O Senhor nos promete vitória. Mas a vitória, ela não vai vir sem luta. E às vezes nós mesmos temos que lutar com Deus. Lutar conosco mesmo. Para vencer essas barreiras que muitas vezes o diabo põe ao longo do caminho. Estevão foi escolhido por ser cheio do Espírito Santo. Ele já era crente. Ele já servia. Nós também fomos escolhidos por causa da misericórdia de Deus. E agora que já fomos escolhidos para sermos seus filhos, Deus nos deu uma missão. E nessa missão nós não podemos fracassar. Você pensa que o missionário lá no campo, tudo para ele é mar de rosas, não é?
tudo para ele é tranquilo, é maravilha. Ele não vai ter nenhum problema, nenhuma dificuldade. Não é assim. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. É necessário manter o bom ânimo. As dificuldades vêm, mas nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Agora estamos vivendo esse momento de dificuldade com esse vírus que está circulando por aí. Mas Deus é muito maior do que um coronavírus. Quando Deus põe a sua mão de cura, a sua mão que sara, nada pode resistir. Por isso, meus irmãos, se você não tem propósito para buscar uma vida de intimidade com Deus, você precisa passar por uma mudança radical. Se você quer viver uma vida de forma não muito comprometida, uma vida relativa, você precisa passar por uma experiência radical. Deus tem algo para você, mas você tem que estar disponível. Não fique apenas sonhando, não fique apenas pensando, eu posso fazer, mas nunca faço. Eu quero servir melhor ao Senhor, mas nunca me disponho. Eu quero caminhar com Deus, mas nunca dou o primeiro passo. Eu quero fazer o melhor, mas nunca começo. Tudo começa pelo primeiro passo. Hoje nós olhamos aqui para esse templo, essa construção bonita, confortável. Mas houve um dia que foi dado o primeiro passo. Cavou-se o primeiro, não é? Sapata. A primeira sapata foi colocada. Sempre algo tem que ser o primeiro. Nas nossas atitudes também. No nosso comprometimento com o Senhor, nós temos que dar o primeiro passo. Se quisermos chegar à meta principal. Quero finalizar lançando aqui um desafio. Quero fazer 3 perguntas. Primeira, você está realmente decidido, nesta manhã, a viver uma vida de intensidade na sua fé cristã? Na sua fé como filho de Deus? Você decide viver a fé cristã com intensidade? Ou apenas superficialmente? Tem que ser com intensidade. Senão você pode chegar a algum lugar, mas não vai chegar àquele lugar que Deus está esperando que você possa chegar. A segunda coisa, você decide se preparar e viver na dependência de Deus para servir melhor do que o que você tem servido até aqui? São respostas que você deve dar a si mesmo. Você conhece o seu coração, você conhece a sua vida, você conhece as suas limitações, você conhece você mesmo, não é? Eu não conheço você, eu posso conviver com uma pessoa e não conhecer essa pessoa profundamente. Mas nós nos conhecemos a nós mesmos. Então essa é a pergunta. Você está disposto a assumir esse compromisso de dedicar sua vida integralmente para servir ao Senhor e à causa do Senhor? E a terceira, você está disposto a buscar decididamente viver uma vida de intensa relação com o Espírito Santo de Deus? Deixar-se dominado pelo Espírito Santo do Senhor? Submisso?
dizendo, eu me entrego de uma forma aberta para viver uma vida de profunda intensidade com o Espírito Santo de Deus. Ser humilde e na presença do Senhor e se dedicar, como disse alguém, de corpo e alma, todos os dias, para dizer ao Senhor, conte comigo, eu estou aonde o Senhor quiser que eu esteja. Voltando um pouquinho para a situação de William Carey. Eu não conhecia esse homem porque eu não vivia 250 anos atrás, né? Mas as cartas, os relatos, e ainda até hoje está lá nos arquivos de BMS, contam que ele era um homem humilde, uma pessoa de baixa estatura, simples, muito simples, mas de uma fé tremendamente poderosa e de uma profunda submissão à vontade do Senhor. Podemos ver como Estevão e os demais, homem cheio de graça, cheio de humildade, cheio do Espírito Santo. Todos aqueles que são dominados pelo Espírito Santo do Senhor são pessoas profundamente humildes na presença do nosso Deus. Sejam também profundamente humildes na presença do Senhor e vitórias e grandes bênçãos acontecerão na sua vida. Que o Senhor nos abençoe. Amém, Senhor.